Olá, Andréia! E aí, Maurício, como que você tá? Tudo bom? Quanto tempo já, Andréia? Pois é, é verdade. E esse Faz horário um aí, tempo. e esse horário aí das 23h45 aí, É um horário alternativo, né? Horário home office. horário home office. Você sabe que do lado de cá a gente começou a trocar também, assim, o horário mudou muito, né? Até o horário das crianças, porque a gente começou a perceber que o nosso dia acabava começando em função do horário da escola das crianças, né? E aí, como acabou essa coisa da escola e a gente também resolveu adotar aqui em casa uma maneira meio alternativa de trabalhar a questão escolar das crianças nesse período, porque a nossa pequena está alfabetizando. E assim, tanto eu quanto a minha esposa, a gente tem as demandas de trabalho. E tem o Maurício também, que tem o mesmo nome meu, com 8 anos. E o Maurício, ele demanda muito também, é uma criança bastante, assim, precisa de espaço, gosta de correr e tal. E aí a gente falou, quer saber, vamos relaxar, vamos tirar um pouco da pressão dessa coisa de ter que desenvolver todas as atividades, participar de todas as aulas ao vivo, a todo momento. Vamos aliviar um pouco dessa pressão, vamos trabalhar essa coisa da educação deles dentro dos momentos do nosso dia em que a gente tenha mais tranquilidade, em que caiba melhor para a gente poder estar fazendo isso, cumprindo essa missão importante, né, que é manter a educação deles funcionando, manter a escola funcionando. Aí a gente está fazendo dessa forma, tá sendo melhor. E acaba que o dia acaba se estendendo um pouco mais. Aqui em casa a gente instituiu a lógica do cinema, que é lá para 10, 10 e poucas da noite. Começa um filme, toda noite, começa um filme, e aí as crianças já escolhem, e aí, né, tome assinatura de Amazon Prime, tome Netflix, tome o que você puder para aumentar aí o portfólio de opções para a criançada, né? Exatamente. Tem que ser, tem que se reinventar, né? Na verdade, É, tudo isso veio com o intuito de se reinventar, seja na reorganização da vida pessoal, como sim, também nas empresas também, né? claro. E é justamente sobre isso, essas novas habilidades ou essas novas ferramentas, né, Aham. que muita coisa, você que né, entende aí da área tecnológica, sabe que essas mudanças que ocorreram nesses últimos 5, 6 meses eram para ocorrer daqui 2 anos, né? Muito mais É, a longo tempo do que ocorreu agora. Teve que todo mundo correr e se reinventar e se reanalisar e mergulhar na tecnologia. É uma coisa que não vai voltar, né? é, Daqui para frente ela é, só vai ser cada vez mais inserida isso. e, consequentemente, os empreendedores precisam, né, Maurício? Ela Cada vez mais tá isso. apto a isso, né? A partir do momento que a gente começa a trocar na década de 90, a gente começa no meio da década de 90, que a gente começa a trocar a lógica do emprego para a lógica da empregabilidade, faz toda a diferença. As coisas já começaram a modificar lá. Globalização aumentando exponencialmente. Uso de recursos de tecnologia e de conectividade aumentando exponencialmente. Tudo que a gente está vivendo hoje, todas as necessidades que a gente está vivenciando hoje, se passar dos 5, 6 meses a gente já não acha tão diferente mais assim, está encontrando com pessoas o tempo todo pelas ferramentas de videoconferências e coisa assim, isso tudo ia acontecer lá na frente. Isso ia acontecer daqui a alguns anos. Alguns dizem 2 anos, 3 anos, 4 anos, varia muito em termos da perspectiva de quem consome essa informação. Varia de acordo com a realidade de quem consome essa informação. Mas isso tudo ia acontecer.
Tá? O que a gente está vivendo agora é só uma aceleração. É só uma aceleração. E aí, com essa aceleração, a gente percebe, ontem eu fiz uma publicação que eu achei bastante interessante o tema, eu mergulhei numa pesquisa da McKinsey & Company, e aí eles disseram lá, eles cunharam um novo conceito, que é da aprendizagem intencional, que é essa coisa da pessoa se assumir como proativo, buscar realmente, sabendo o que está buscando, e não simplesmente recebendo aquilo que vem no sentido contrário, né? Se posicionando como um ator, como um buscador, como alguém que quer realmente assumir o protagonismo, né? Vamos usar os jargões aí, que é realmente o que tá mandando. E esse cara, eles colocaram lá, é o cara que vai dominar as próximas décadas. Por quê? O cara que vai dominar as próximas décadas é o cara que vai, de fato, se posicionar nas lacunas que serão deixadas pelas máquinas e pela aprendizagem de máquina. Então, esse cara que se posiciona nessa lacuna e ele aprende para isso, ele organiza a sua mente para aprender isso, e ele sabe que o simples fato de aprender já é uma competência, e ele se posiciona nesse aprendizado diferente das coisas repetitivas, que as coisas repetitivas serão feitas cada vez mais por máquinas e por inteligência artificial. Esse cara que se posiciona, ele vai dominar em termos de empregabilidade, a gente volta na empregabilidade, a próxima década. E a empregabilidade, ela acaba gerando, a partir do momento que novos ingredientes são inseridos, ela acaba contribuindo como um grande combustível daquilo que a gente chama de empreendedorismo, né? Exatamente, é exatamente isso. As atividades, né, repetitivas, elas vão ser quase que na sua totalidade automatizadas nos próximos anos, né? Uhum. Então, exatamente isso. O que vai diferenciar é justamente essas habilidades não só de aprendizagem, mas de controle, de saber gerenciar, né, através dessas novas ferramentas, né, que cada vez mais vão ser utilizadas, e justamente nessa lacuna, porque o computador ele faz aquilo que você predetermina, né? Isso. E ele não tem a capacidade de discernimento rápido em relação a uma decisão, a uma tomada de decisão. Ele vem para auxiliar. Sim. Mas isso ele vai ser baseado em fatos que já se passaram. Uhum. Né? Uhum. Essa é a modelagem de aprendizagem da máquina. É isso né? aí. Ele se baseia no que já foi. Mas essa capacidade... Mas elas aprendem também. Né? Aí entra a elas aprendem artificial. Né? É isso. Um grande exemplo do aprendizado de máquina recente é o algoritmo de jogar xadrez do Google. Ele aprendeu com ele mesmo, ele jogava xadrez com ele mesmo, e ele conseguiu mapear não sei quantos mil movimentos, e venceu o algoritmo. Ele mesmo. E venceu o algoritmo anterior, que teve uma máquina lá atrás que ganhou do Kasparov, né, na década de 90, sim. início de 2000, não sei. Essa máquina ganhou do Kasparov. E aí eles foram aperfeiçoando esse algoritmo com contribuição de seres humanos. E o algoritmo do Google, que não teve contribuição de seres humanos, que aprendia jogando consigo mesmo, derrotou essa máquina. Em 100 partidas ela empatou não sei quantas, não perdeu nenhuma e ganhou o restante lá. Ou seja, a máquina aprendendo pela própria máquina já se mostra mais eficiente do que a máquina aprendendo com o auxílio do ser humano. Isso é para a gente pensar muito. Então, assim... A gente precisa de identificar, porque lá atrás, eu tenho um material que eu falo sobre delegação, e aí tinha uma frase que eu gostava muito de usar, uma frase do Steve Jobs, que eu não vou saber falar ela agora de cor direitinho como era, mas era mais ou menos assim: eu faço aquilo que eu sou bom e delego o resto. Faço aquilo que eu sou bom e delego o resto. Agora, a gente tem que ampliar um pouco essa ideia.
Eu faço aquilo que eu sou bom, delego o resto, e aquilo que eu estou delegando, que é repetitivo, eu peço para a máquina. Exatamente isso, ele que se vire aí Exato. e fazer esse tipo de repetição. Uhum. Mas não é só delegar, né? Eu diria que você tem que delegar e saber cobrar o feedback, É, é, né? De uma maneira efetiva, de uma maneira eficiente também, né? isso. Porque o que você programou para a máquina automatizar, para que faça aquelas atividades repetitivas e que acabavam te tomando muito tempo, esse tempo que você passou para a máquina trabalhar por você Uhum. é o momento de você saber mapear e tomar as decisões rumo àquela estratégia, aquele alvo que você quer alcançar, né? É, Porque, né, eu ouvi esses dias uma coisa muito interessante, Maurício. Você não diga meta, você diga alvo, né? Porque a partir do momento que você acertou aquele alvo, é o momento de você ir buscar o próximo, né? né? Teve alguém até que falou uma vez aí, né? Que quando a gente alcança a meta, a gente dobra ela. Mas tem que saber o que você está dobrando também, que senão vai ficar meio Tipo, nós não perdido, temos né? meta. Vou Quando dobrar o chegar na quê, né? meta, a gente dobra ela, né? Mas a ideia do alvo é interessante. A ideia do alvo é você. Que aí você tem uma referência, né? Porque o próprio alvo ele te dá uma referência de qual é o ponto de acerto, de qual é o ponto onde você extrai o melhor resultado daquilo ali, né? Mas vamos falar um pouquinho Exato. dessas questões dos soft skills aí dos empreendedores. É, É, nós só demos uma abrangência aí em relação isso, a né? tudo que está acontecendo, né, Maurício? Mas um tempinho que a gente não conversa, né, Pois Maurício? é, a gente acaba se encontrando só aqui nessas transmissões e tal, né? Mas é bom, porque eu acho que o que eu ganho, o melhor resultado para mim desses bate-papos aqui, eu falo assim, beleza, vou lá, vou me divertir um pouco, vou falar de um monte de coisa que me empolga, porque eu falo empolgado, eu falo assim, eu gosto desse assunto, dessas discussões, divertir um pouco e investir nesse tempo aí, né? Eu queria fazer eu Exatamente. queria te pedir licença para fazer uma arrumação nessa história do soft skill, né? O que Pode acontece? fazer. Cara, quando a gente digita soft skills no tradutor do Google, ele traduz para competência. É, Quando a gente digita hard skills, ele não traduz para competência, ele traduz para habilidade dura, alguma coisa assim, né? Então, assim, porque é hard, né? é, Forte, isso. duro. Então, a palavra skill do inglês, eu vejo essa palavra empregada como sinônimo de competência e eu vejo ela aplicada como sinônimo de habilidade. A habilidade eu entendo que não é igual competência. A habilidade ela é um ingrediente para que você forme algo mais amplo, que é uma competência. Então, assim, quando eu faço essa proposta lá atrás de desenhar essas 6 soft skills, você deve ter percebido no material que eu compartilhei contigo que eu coloco um driver, um direcionador, e aquele driver ali, aquele direcionador, ele dá origem a uma competência descrita. Então, eu vou me permitir, durante esse bate-papo, que a gente vai falar de 6 soft skills, eu vou me permitir assumir a conceituação de soft skills como sendo competência, embora a palavra skill possa ser também, em determinado contexto, traduzida para habilidade, até porque nós temos a palavra competence em inglês, que é a competência Competência. no sentido Em si. amplo do que a gente fala. Então, só essa arrumação, até porque eu tenho bastante cuidado ao usar esse tipo de coisa, para não banalizar um termo ou outro, explicar como a gente está usando, como a gente está assumindo essa terminologia aqui. É, Exatamente. Só dando um parênteses aí, que é o que aconteceu com o mindset, né? O mindset ele foi banalizado e é uma coisa tão importante, porque para você ter essas competências, ou esse soft skill, ou mesmo hard skill, é importante você ter pivotado o seu mindset. Né? Você já ter
de ter arrumado essa casa aqui, que é tão importante, para que aí sim as coisas possam ser melhor direcionadas, né, Maurício? Sim, sim. Porque se não for aqui, o resto não vai, né? Você não sabe delegar, você não sabe fazer nenhuma dessas outras coisas tão importantes dentro, não só do empreendedorismo, mas da nossa própria vida, né? Não, é fato, é fato. O modelo mental, ele é algo que dirige, que é o direcionador de tudo mais, né? Então, nós somos conduzidos pelo modelo mental que a gente assume. Isso é fato. Eu me preocupo muito com banalização de termos também. Então, o termo mindset acabou sendo banalizado, junto com aquela ideia de coach de tudo. Então, vamos mudar o mindset. Aí acabou virando uma brincadeira, né? Quando vira uma brincadeira, eu acho que ele acaba perdendo o efeito original. Então, a gente sempre tem que estar fazendo essa arrumação terminológica, e essa foi a minha preocupação ao descrever soft skills e explicar exatamente qual a ideia que a gente está assumindo de soft skills também. Eu separei aqui, Andréia, 2 frases que eu acho que são muito interessantes para a gente começar esse bate-papo e alinhar um pouco do que, na minha visão, por exemplo, é um empreendedor. Eu tenho uma frase de um cara mega famoso e uma frase de uma pessoa desconhecida em um artigo aqui, que é uma professora chamada Vânia Maria. Então, eu vou trabalhar uma frase de um cara, primeiro, um cara super conhecido, Michael Bloomberg, cara super conhecido. O que é para o Michael Bloomberg ser empreendedor? Ser empreendedor, eu vou colar aqui, não é apenas começar um negócio. É uma maneira de olhar o mundo, olha o mindset. Ver oportunidades onde os outros veem o quê? Obstáculos. Obstáculos. Assumir riscos onde os outros o quê? Recuam. É uma visão bastante interessante do que é ser empreendedor. E aí eu complemento com a frase da professora: a figura do empreendedor deve participar ativamente da construção e da sustentação de uma identidade própria. É aquele indivíduo que sabe onde quer chegar e ele é consciente do seu percurso, sabe onde quer chegar e sabe por onde está caminhando e conhece os seus objetivos e suas metas, ou seus objetivos e seus alvos, para dizer uma palavra agora mais apropriada, talvez, para esse caso. E é por isso que eu gostaria até de começar esse bate-papo contigo, dizendo o seguinte: eu tenho alguma restrição e me incomoda um pouco a romantização do termo empreendedor em momentos em que nós chamamos pessoas que estão lançando mão de atividades profissionais como o último recurso de sustentação própria e da sua família. Então, por exemplo, eu moro numa região muito movimentada aqui no Rio de entregadores. Então, assim, eu me recuso a romantizar de uma maneira geral o cara que aluga a bicicleta do Itaú e coloca o isopor do iFood ou do Rappi ou do Uber Eats nas costas. Eu sou meio reticente de caracterizá-lo como um empreendedor antes de saber se ele assumiu essa opção como sendo algo de sua escolha, ele tem muita motivação para aquilo, e eu quero ser isso, eu vou ser isso, e estou botando todas as minhas fichas ali, ou ele assumiu aquilo como uma última alternativa, que hoje o mercado proporciona a ele, para que ele possa colocar um mínimo de comida dentro de casa. Então, essa motivação seguida da perspectiva que ele tem em termos de crescimento, isso para mim faz toda a diferença de caracterizar o sujeito como empreendedor ou não. Porque você tem que pensar nas perspectivas também. Eu sou um empreendedor, embora eu também seja funcionário público,
eu sou um empreendedor. Eu fecho lá minha pastinha, tiro o meu crachá, dou sangue em projetos paralelos, em projetos que eu tenho certeza que eu estou ajudando pessoas e isso pode retornar para mim, porque eu tenho perspectivas fortes e alimentadas em cima disso. Aí eu pergunto, esse cara do isopor e da bicicleta que eu citei, ele tem essas perspectivas e as motivações citadas anteriormente? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Algo me diz que é mais não do que sim. Então, por isso que eu sou meio reticente ao romantizar esse tipo de precarização ou banalização como sendo empreendedorismo. Só para arrumar um pouco do que eu penso a respeito desse cenário, dessa conceituação aí, tá? Não, eu concordo contigo. Por quê? Porque no Brasil, diferentemente do que acontece, é que eu gosto de fazer um comparativo, mas eu compartilho de que você tem que sempre buscar boas ideias. Uhum. Você tem que compartilhar e buscar esses skills dos bons, das pessoas, ou dos momentos, ou enfim, dos países que alcançaram aquele alvo que você quer chegar. Que tiveram sucesso. Né? Que Isso, que tiveram sucesso. Uhum. Então, fora do Brasil, né, vamos aí citar os Estados Unidos, o empreendedorismo lá, ele é uma coisa muito nascente deles. Uhum. Né? Eles querem, porque eles entendem que o empreendedor é aquele cara, né, que vai solucionar uma necessidade, que vai solucionar um problema. Então, eu estou criando isso porque eu tenho uma visão de que eu vou ajudar mais pessoas com aquele problema que eu já tive. Sim. Ou com aquela necessidade que eu estou observando ao meu redor. Uhum. Então, eles vêm com essa motivação, esses projetos, como você falou. Então, eles já se motivam a tentar solucionar isso. E tem motivação e tem perspectiva. Tem perspectiva. Sim. Porque se eles conseguiram atender a própria necessidade sua ou dos mais próximos, eles sabem que podem, consequentemente, não diria escalar, porque essa é uma palavra que está sendo utilizada agora por conta da digitalização universal. Né? Da lógica das startups também, né? Porque isso, exatamente. É uma premissa de startup, por exemplo. Né? Isso. Uhum. Mas eles sabem que tem potencial nisso. Uhum. Né? Que é a perspectiva que você falou. Uhum. No Brasil, é o contrário essa visão. O que é a visão do brasileiro? Eu só vou para o empreendedorismo se, e esse se que é o grande X da questão, se eu for demitido, se eu receber as minhas verbas e se eu não passar num concurso. Uhum. Você, como funcionário público, sabe disso. Então, não estou banalizando nenhuma dessas funções, mas esse romantizar de que virou última alternativa. Uhum. E aí o que acontece quando você torna isso uma última alternativa? Primeiro, você vai buscar algo que não necessariamente é aquilo que vai realmente te impulsionar, porque você vai pura e simplesmente para colocar comida em casa, já traz ou para complementar a renda. De repente, né? Sim. Isso. E você acaba fazendo com que isso, você não tenha essa visão de que eu estou formando uma empresa. Então, eu tenho que ter algumas competências, algumas habilidades, para que eu possa gerenciar isso e lá na frente eu não tenha problemas, que é o que 90% das empresas não consegue passar dos 5 anos no Brasil. Essa estatística ela é muito ruim, né? Ela é muito ruim. Exatamente. Então, ela é muito ruim. A gente conhece o cenário, mas é importante até esse material que a gente está usando agora, está produzindo agora aqui, vai ficar gravado, depois eu baixo isso, jogo ali para as minhas redes sociais, e eu acho maneiro que a gente cultive essa informação. Embora a gente tenha consciência de cenários onde a estatística comprova que eles não são tão positivos assim, quando a gente traz esse tipo de mensagem, a gente está trazendo esse tipo de mensagem
para que nós possamos nos movimentar e ver o que a gente consegue extrair de positivo. E também a gente pensa um pouco em características, em skills. Então, o que a gente entende que precisa ter, que não pode faltar, para que esse cenário mude? A gente não está aqui dentro da cultura da negativização a todo custo da coisa. Não é isso que a gente está aqui para fazer. A gente está aqui dizendo que, olha, gente, o cenário é esse. A gente pode mudar? Pode. Então, para que a gente mude, a gente tem que mobilizar algumas coisas diferentes. Então, o sinônimo da loucura é você fazer o mesmo e esperar resultado diferente. Então, a gente não quer ser louco, né? Esse foi Einstein que falou, né? Dizem que foi ele que falou. Dizem que foi. Então, assim, o que a gente pode fazer de diferente? Então, eu assisti participei de um curso oferecido pela PUC Rio Grande do Sul, semana passada, numa pequena turminha de 900 mil pessoas, que foi o número que a PUC conseguiu de estudantes para essa turma. Foi um curso gratuito de 4 horas. E um dos professores foi a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza. Eu te confesso que eu nunca tinha parado para ouvi-la falar. Ela é fantástica. Eu me matriculei no curso para ouvir basicamente o Leandro Carnal, que eu gosto muito de ouvir. E aí ele fala muito bem, ele é sensacional, ele tem uma interlocução muito boa, uma locução muito boa, uma didática muito boa. E aí veio a Luísa Helena, uma outra pegada totalmente diferente, um vocabulário simples. É uma pessoa que fala a língua da turma. Coloquial, né? Fala o coloquial, e ela não faz questão de ser diferente, ela cultiva as suas origens. E eu acho isso tudo muito bacana, essa coisa de passar, de transmitir integridade, né? De passar, não, eu sou isso aqui, gente. Tenho meus defeitos, tenho minhas qualidades. E ela fala, eu não sou boa nisso, não sou boa naquilo, não sou boa naquilo outro. Eu descobri que eu sou boa em juntar gente. Ela até falou, juntar QI, né? Eu sou boa de juntar gente. Então, eu achei fantástica a fala dela. E como a gente já tinha esse bate-papo aqui agendado, falei, cara, olha só, eu vou tentar extrair dessa fala, dessa pessoa que hoje é uma grande referência em empreendedorismo no Brasil, eu vou tentar extrair dessa fala algumas coisas importantes que eu acho que são importantes. E aí eu queria bater um papo contigo em cima desses 6 pontos. A gente pode ir trocando uma figura, né? Um chama um, outro chama outro, para que a gente discuta e contribua com a turma que está ouvindo a gente, para que esse cenário mude. O que a gente pode colocar de pulga atrás da orelha da turma que vai ouvir o que a gente vai falar, para que essa pessoa possa, cara, eu preciso mobilizar isso, eu preciso mobilizar aquilo, eu tenho como, de repente, focar mais naquilo, fazer uma autoanálise, né, e descobrir, dentro dessas 6 características que a gente vai trabalhar aqui, o que ela precisa de cuidar para que essa coisa do empreendedorismo, ou do ser empreendedor, realmente seja mais forte, mais legítimo dentro da própria pessoa. Vamos começar com as 6? Vamos, mas antes eu quero colocar uma coisa. Sim. Eu vi um bate-papo, né, bem informal, há algum tempo atrás, e realmente ela é uma pessoa de origem. Ela valoriza as raízes dela. Ela não deixou de ser quem ela é por tudo que ela tem, pelo potencial, né, que ela coloca. Então eu acho muito interessante que ela foi uma das primeiras a acreditar em startup do Brasil. Ela levou essa ideia para o Magazine Luiza. Ela foi a primeira a colocar e-commerce, esse marketplace dentro das empresas dela. E cada vez mais elas estão adquirindo outras empresas digitais, porque ela não é porque você tem uma origem X, Y, Z, que você não precisa estar antenado no que está acontecendo e se antever a muita coisa. Ao que está acontecendo agora e que muitas empresas tiveram que correr, entendeu? Para se adaptar a essa nova realidade. Então eu acho fantástica a visão dela. Ela é uma mulher
visionária, E eu eu diria. prestei atenção também que ela colocou algumas questões que, dentro dessas antevisões aí, em alguns pontos, os indicadores, em termos daquilo que ela mantinha, ou daquilo que ela falou, não, isso vai dar certo, isso vai dar certo. Em determinado momento, os indicadores não eram bons. E ela manteve. Não, isso vai dar certo, eu vou manter. Não vou abrir mão dos meus valores, não vou abrir mão daquilo que eu acredito, vou manter, eu vou manter, eu vou manter. E o negócio deu certo. Então, o que acontece com a maioria de nós mortais é que, de repente, a gente não cria uma casca grossa o suficiente para tomar as pancadas. Né? Então, esse é um, não sei se isso está escrito. Assumir as consequências, Eu né? não sei se isso está escrito em algum lugar nos 6 que a gente vai colocar, ou se a gente pode tirar isso de algum dos 6, assimilação e positividade, o quarto que a gente vai falar. É justamente a questão da assimilação e positividade. É eu assimilar o golpe. Eu vou fazer uma analogia, Exatamente. né? Eu gostava muito quando eu era mais novo e tenho gostado menos, ainda bem que eu tenho gostado menos, porque é um negócio que eu tento me livrar um pouco dele, é de luta, de arte marcial, eu ficava de madrugada com meu pai para assistir boxe, eu ainda às vezes paro para assistir MMA, mas assim, é um negócio assim, de um gosto, partindo de alguns pontos de vista meio duvidoso. E tem um conceito de assimilação de golpe. Às vezes o cara toma muito golpe e consegue ficar em pé, o cara que consegue assimilar bem. Então eu acho que uma das soft skills muito importantes para o empreendedor, e assim, eu tenho buscado cultivar cada vez mais esse tipo de característica na minha observação. Quando eu faço a minha autocrítica, quando eu faço a minha autoanálise, e faço muito isso, eu tenho buscado identificar se eu estou mais resistente a golpes ou eu não estou ficando mais resistente a golpes. Eu estou criando uma casca grossa ou eu não estou criando essa casca grossa? E mais do que assimilar o golpe somente, é assimilar o golpe e encontrar positividade em cima disso. Então, qual é a competência, qual é a soft skill que a gente deixa aqui de recado em cima desse aspecto? Eu acabei puxando a quarta lá, Andréia, que a gente anotou, porque eu achei que o tema acabou direcionando para ela. É o seguinte, assimilar conscientemente os reveses, retirando as emoções negativas de primeiro plano. A gente tem que agir com emoção? Tem. Eu acho que o que vai justamente garantir a nossa diferença por um tempo maior, não vai ser perene, mas vai garantir a nossa emoção por um tempo maior, a nossa diferenciação por um tempo maior, das máquinas e dos algoritmos da aprendizagem de máquina, é a capacidade de se emocionar. Tá? As máquinas elas vão se emocionar, entre aspas, também futuramente. É só terminar de mapear a questão bioquímica bioquímica do ser humano. Tá? A partir do momento que a gente conseguir discretizar os comportamentos bioquímicos principais responsáveis por emoções, a gente vai poder simular isso em máquina também. A gente vai poder fazer com que máquinas aprendam isso. Isso está no livro, quer ver? Espera aí. Esse aqui, ó. 21 lições para o século XXI, do Yuval Noah Harari. Tem um capítulo aqui que ele fala só do trabalho, e nesse capítulo ele fala exatamente isso que eu estou falando para você aqui. Isso vai mudar uns dias, mas assim, a nossa sobrevida de diferenciação em relação às máquinas, ela está nessa capacidade de emoção. Só que, quando a gente sofre um golpe e assimila, encontra positividade, nós temos que, em grande parte das vezes, tirar essa emoção da frente e trabalhar com a razão e levantar rápido. Tomou um golpe, ficou triste? Meu camarada, você não tem tempo para ficar triste uma semana, não. Você fica Bola triste. pra frente, porque senão... Fica triste um pouquinho, que faz bem, fica triste um pouquinho, assimilar, pensar na vida um pouquinho, mas é bem pouquinho, tá? É bem pouquinho. Levanta rápido, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, como dizia o poeta, e
bola para frente, minha gente. Então, assimilar conscientemente os reveses, retirando rapidamente emoções negativas de primeiro plano. Quer trazer uma outra... E a persistência também, né? Porque Uhum, além de você criar essa casca dura, né? Mas sabendo que você tem um alvo e que você crê que aquilo realmente vai dar certo, uhum, é você ter essa persistência também, né? E sim, quando você toma uma decisão, você realmente persistir nela, sim, até ela dar certo, sim, né? Que é, eu acho que é mais ou menos isso que ela quis passar, né? sim, Que ela, quando ela toma uma decisão, ela não volta atrás, sim. ela vai até realmente que aquilo se concretize. Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter algumas métricas para saber que a gente Uhum. não está cavando num buraco, num Sim, lugar totalmente errado. Tem uma sim. figura que é muito legal, que eu mandei até para o meu filho mais velho uma vez, que é a seguinte: tem um camarada de um lado, um camarada de outro. Tem um cara de um lado que, pô, cava um pouquinho só, um buraco na terra. Você já viu essa? E aí ele Já. encontra. Foi você que compartilhou isso uma vez ou não? Uma vez eu compartilhei. O cara encontra um tesouro lá, uma Hum. coisa assim, E né? é uma pedra, Uma pedra pequena, mas encontra. é um Um diamante, né? diamante. Aí o outro do outro lado vê ele encontrando, e ele estava já com um buracão Isso, fundo e não encontrava nada, e aí ele desiste. Só que aí mostra isso. embaixo que se ele cavasse mais um pouquinho, Mas ele ia achar um ele, pedrão. Um pedrão. exa- É exatamente. tão difícil achar esse ponto de equilíbrio, assim. Até que ponto eu continuo cavando e daqui um palmo pode estar o diamante? Ou será que eu devo parar de cavar? Eu acho assim, as pessoas para tomarem esse tipo de decisão, elas precisam de buscar conversar e buscar trocar ideias com pessoas que realmente gostam dela, com pessoas realmente de confiança. Porque essas pessoas que realmente, do ciclo de amizade, as pessoas realmente da confiança plena, essas pessoas vão dar sempre conselhos positivos, vão falar sempre coisas que e quando for para parar, essas pessoas vão avisar, falar, cara, ó, realmente, não cava mais ali não, tenta cavar ali do lado, porque eu tenho te observado, não sei o quê. Eu tenho muito receio, André, de dar essas dicas. Não, cara, nunca desista, vai lá, continua, continua, continua. De repente a pessoa está usando ferramentas completamente erradas para cavar. De repente ela poderia estar cavando na terra, mas está cavando na pedra. Pode ser que ela esteja cavando com uma colher, só que do lado dela tem uma picareta para ela usar, entendeu? Então, é observar se você está usando as ferramentas certas, trazendo para o mundo trazendo para o dia a dia, trazendo para a vida como ela é. Você está ligado no que está acontecendo? Você está usando aquilo que está disponível para você usar ou você está preso lá no passado? É uma avaliação importante. Você está cavando onde tem pedra ou você está cavando onde tem terra? Ou, de preferência, você está no Oceano Azul navegando? Então, avalie o seu posicionamento também. Né? Você está cavando onde está todo mundo cavando? Você está lá na Serra Pelada garimpando um pozinho de ouro? Ou você está navegando no Oceano Azul? Então, para que a pessoa tenha segurança de que ela deve continuar persistindo, ela também tem que ter segurança de que ela está fazendo aquilo que deve ser feito, usando as ferramentas certas e cavando no lugar certo. É uma dica que eu complemento essa fala aí. É que, assim, eu vejo que todo planejamento você sempre tem que estar corrigindo a rota, É, né? Porque as pessoas acham que eu vou sair do ponto A e vou para o ponto B e vai ser aquela linha reta. não tem Mas a erro. vida jamais vai ser uma linha reta. Não tem erro. Vão vir obstáculos justamente para ver até que ponto você está disposto, entendeu? Então você Uhum. tem que ver, será que esse caminho aqui, o cenário macro tá corroborando com aquilo que eu estou ou não? Ou será que é um cenário micro? Será que o cenário micro está me direcionando ou não está? Né? Então é importante estar também avaliando o que está acontecendo fora do meu negócio e dentro do meu negócio. Sim, Para que aí sim
você possa estar aí, e isso é com certeza é através das metrificações, né? Porque É, o que eu não consigo medir, eu não você consigo consegue saber aonde gerenciar. estou, né? É. Exatamente. Muito bom, Andréia. Vamos escolher outro aí. Escolhe um outro dos 6 aí para falar um pouquinho sobre. Protagonismo e proatividade. É uma Manda coisa aí. que é Manda aí. importante, é muito importante, porque você tem que ser, como você começou falando, né? Que Uhum. essa é uma skill que vai ser muito importante, até para se destacar aí nesse mundo tecnológico que nós vamos adentrar cada vez mais, né? Uhum. Então é importante você ser protagonista, você ser reativo e não proativo. Não Uhum. ficar esperando passivamente que as coisas vão acontecer, mas que você se antecipe e que você tome as rédeas do que está acontecendo e se, voltando até no planejamento, e se precisar, você corrija rápido. É, Faça rápido, corrija rápido. é, Faça rápido, corrija rápido. é, E isso você só vai conseguir se você for protagonista, é. né? E seja proativo, né? Você Uhum. realmente tome a frente e assuma o que está fazendo e assuma as consequências do que você está fazendo também. É relativamente cômodo a gente assumir uma postura reativa. Uhum, É relativamente cômodo a gente acreditar a agentes externos aquilo que acontece com a gente. Agentes externos têm influência sobre o que acontece com a gente? Sim. Só que, quando a gente fala isso, a gente está dizendo o seguinte: a gente tem que, nós empreendedores, temos que nos assumir como um importante vetor influenciador, desculpa, daquilo que acontece com a gente. Se não o vetor influenciador mais importante daquilo que acontece com a gente. O lugar que eu nasço e sou criado influi em grande parte daquilo que acontece na minha vida, influencia sim. Não vou dizer que não influencia, influencia sim. Só que eu também tenho poder sobre isso. Eu não posso, uma vez que me influencia, eu não posso simplesmente cruzar os braços e ficar à deriva sobre as questões. esperando. Exatamente, ficar à deriva, me deixando levar sobre a influência dos agentes externos somente. Eu posso e devo me colocar como um importante vetor, se não o importante vetor, assumindo, portanto, as rédeas da minha vida, tomando ações de protagonismo e sendo proativo em vez de ser reativo. É aquela famosa frase, né? Tem poder quem age. Isso é. A gente acaba citando um monte de frases prontas, mas essas frases prontas são muito boas se a gente fizer o bom uso delas. Porque realmente tem poder quem age. Quem não age vai ser objeto de influência das ações externas e pronto. Simples assim. Exatamente, exatamente isso, né? O meu direcionamento, ele vai conforme eu ajo em relação àquela situação, É, né? Se eu for só sentar, me acomodar e esperar, nada vai acontecer. Estou ali na minha zoninha de conforto, tranquilinha, entendeu? Não preciso fazer nada. Eu espero que as coisas literalmente caiam do céu, né? é, E as coisas. E quem realmente quer e que quer fazer acontecer, ele vai ter que levantar e ir em frente. é, Porque senão é. não vai mudar. É o que você, como você falou, né? Eu só vou obter resultados diferentes se eu tiver ações diferentes, É. né? O que é preciso para me manter na zona mediana? Nada. Nada, É é só fácil, continuar assim, é fácil demais, hein? O problema é que a zona mediana está ficando gorda. Se eu pudesse traçar uma pirâmide, inchada. se eu pudesse traçar uma pirâmide vamos botar o seguinte:
Profissionais de destaque no topo, aqueles que têm poder de crítica, de ação, de análise, de juntar pontas e tomar decisões diferenciadas, tem poder de inovar, de empreender, aquele cara que toma as rédeas da sua própria vida, não sei mais o quê. Vamos botar esse cara no topo. E vamos botar ali na média quem não faz isso. A conjuntura é que tem dado sinais de qual será a estrutura, porque nós estamos vivendo um novo anormal que está dizendo para a gente como será construído, está dando dicas para a gente de como será construído no pós-isolamento social o novo normal. Será construído ainda. Nós estamos vivendo um novo anormal. E esse novo anormal, por que ele é anormal? Uma questão estatística. Eu não vou ter ingredientes, não vou ter amostragem suficiente para chamar o tempo que a gente está vivendo, que será o quê? Um ano no máximo aí, de normal. Não vou ter ingrediente para isso. Mas ele está me dando dicas de como será daqui para... E esse como será pós-isolamento, ele vai engordar essa pirâmide do mediano. A pirâmide do mediano. Algumas pessoas usam a palavra medíocre para chamar esse mediano, mas o medíocre ele tem uma conotação tão ruim que eu evito usar. Pejorativa. Pejorativa, mas que eu evito usar essa palavra. Vamos chamar de mediano, que eu acho que é mais elegante. Não precisa fazer nada para ser mediano. Tem uma outra, que é a primeira ali, que eu acho que é para dar uma quebrada. Quanto tempo a gente tem já, hein? Falta 12 minutos. Faltam 12? Ixi, vamos lá. Vamos acelera. Foco na... A primeira é interessante falar, e é uma coisa que eu ouvi, Maurício, vários empreendedores de sucesso sempre usam, né? Inclusive, eu ouvi daquele do Instagram Além da Facul, que eu acho maravilhoso ele. Não sei se eu sigo. Ele falou, se eu não sigo, eu vou seguir. Siga. Ele falou o seguinte, empresas são feitas de pessoas. Sim. Logo, o foco nas pessoas e nas soluções vem através dela, né? Então, esse eu acho fantástico. Casou muito bem com o que ele estava... Acho que ele estava falando numa palestra, numa faculdade, uma coisa assim. E é justamente isso que eu penso, né? Você tem que focar nas pessoas porque elas são frutos da solução. E também frutos do problema. Isso. Que você vai solucionar. Sim. Entendeu? Então eu acho fantástico essa conjuntura aí. Tudo que a gente faz, não importa o que a gente faça, tudo em algum momento agrega valor social. E por que os profissionais mais satisfeitos são aqueles que estão do lado da agregação de valor social? São, por exemplo, os profissionais que fazem caridade. São as pessoas que atuam em instituições de caridade, ali, com contato, muitas das vezes, com contato com a pobreza direta, com contato com a miséria. Então, essas pessoas, o trabalho delas é tão valoroso para elas, porque elas estão do lado da agregação social, estão em contato com a agregação de valor social direto, humano, físico, tato. Só que, independentemente disso, tudo que a gente faz, em algum momento, tem que servir para a agregação de valor social. Porque senão a gente não coloca sentido no que a gente faz. Tudo que 100%, quando eu estou ali escrevendo um artigo para tentar, de alguma forma, dar uma força para a indústria, formar melhor o seu trabalhador, ou reconhecer melhor o seu trabalhador, ou colocar o trabalhador numa situação cada vez mais de destaque, ou mais nobre, mais interessante para ele próprio dentro da indústria, eu estou pensando na agregação de valor social para esse sujeito. Eu penso nisso. Porque a gente tem que pensar nisso. Porque é aí que reside o nosso propósito. Se a gente não está fazendo bem para outras pessoas, para que a gente está aqui? Para que eu estou aqui acordado 00:36 deixando essa mensagem? Eu sei que isso vai fazer bem para alguém. Então, foco nas pessoas e na integridade das pessoas. Seja nas pessoas que estão dentro do seu processo, fazendo parte contigo do seu time, sejam os seus clientes, sejam os seus fornecedores.
É a cadeia. A gente tem que saber que esse momento, principalmente de isolamento social, ele ensinou muita coisa para a gente. Ele tem que deixar a gente melhor. A gente tem que ter entrado A e tem que ter saído B. Esse tem que ser um momento de transformação. Esse isolamento social, essa coisa de um monte de gente morrendo. 124 mil famílias já perderam pessoas queridas. A gente tem que ter muito respeito por isso. E tem que sair pessoas melhores desse movimento. Vou colocar o meu carregador aqui, que eu estou com 5% de bateria. Chama outra aí pra gente, André, senão não vai dar tempo. É só falar uma coisinha que você falou, né? Eu acho que de propósito, né? Todo mundo tem propósito, mas o propósito no final, né? No frigir, né? dos ovos, significa que você é um servidor. Não é só um servidor público, mas de todas as formas nós somos servidores. Nós estamos aqui para servir de alguma forma as outras Sim. pessoas, né? É aquela coisa Nós falamos de foco nas executivo. pessoas. Isso, é o clássico. Aliás, é um excelente livro. Excelente, excelente, excelente. Vamos falar em experimentação e análise. Fala aí, o que você me diz de experimentação e análise? Essa experimentação e análise é muito legal, porque eu e você fomos educados para não errar, André. A nossa escola ensinou a gente não errar, ensinou a gente que o erro é feio, ensinou a gente que o erro é pior. Então, quem acerta é pior, quem erra é pior do que quem acerta. Então, a nossa escola formal, que eu digo, e a nossa escola informal dentro das nossas casas, sempre ensinou a gente e a gente tem que experimentar. A gente tem que lidar bem com o erro. A gente não pode ter medo de experimento. Eu não vou experimentar isso não, porque vai que dá errado. Eu não vou fazer isso não. Mas é o errado. Exato. Mas o errado é que vai ensinar e, consequentemente, você não errando, você aprendeu com aquilo e você cresceu. Então, você sabe que aquilo você não vai precisar, aquilo você não vai acometer novamente, né? Exato. E com isso você vai lá na frente ter bons frutos porque você errou, porque você agiu. E casa muito com a ação, né? Você pega os grandes casos de inovação que a gente tem por aí, cara. Vem do erro, a própria lâmpada, o Thomas Edison errou várias vezes. Nossa, mais de 1000. A gente tem aí o avião, a gente tem, vamos trazer para coisas mais recentes, a gente tem o transistor, os processadores de computador que sobreaqueciam quando você colocava milhões de transistores ali operando, abrindo e fechando num invólucro muito pequeno, eles sobreaqueciam e travavam, era muito erro de projeto, e vão voltar para a bancada e vão projetar de novo, e é o controle remoto que não deu certo lá atrás, e tudo, assim, imagina se essa galera falar, não vou fazer isso não, porque vai que tá errado, né? A gente já tá, sei lá, fazendo o quê? Lascando pedra e falando unga-bunga, pô, né? Ainda bem que muita gente se predispôs a errar. O próprio touchscreen que a gente hoje usa de forma no dia a dia banal, o touchscreen não saiu na urina. O touchscreen foi um negócio que, teve que ir para a bancada várias vezes, foi, voltou. Então, essa coisa da experimentação. Como a gente já falou, foco nas pessoas e nas soluções, desenvolver a percepção de problemas, concentrando esforços na integridade das pessoas envolvidas nas soluções, protagonismo e proatividade, assumir o protagonismo de suas próprias ações, desenvolvendo práticas proativas, experimentação e análise, experimentar constantemente, buscando a inovação e evitando cometer o mesmo erro mais de uma vez, né? Errar, tranquilo, mas, cometer o mesmo erro mais de uma vez, não, né? Assimilação e proatividade, assimilar conscientemente os reveses, retirando rapidamente emoções negativas do primeiro plano. Manda o próximo aí pra gente, André. Vamos que vamos. Ritmo, rotina e gestão de tempo. É o que nós estamos fazendo agora, fazendo gestão do tempo para a live. Isso é para a vida, né? Você tem que gerir o teu tempo, né? Melhorar a tua rotina, né? E entender o seu ritmo. Eu diria isso. Cara, mas é difícil, né? Eu só dou uma dica que está funcionando comigo nessa quarentena, que eu descobri nessa quarentena. Técnica Pomodoro para gestão do tempo.
Ó, para não dizer que eu tô de É brincadeira, ó. maravilhoso. Olha o que eu vou mostrar rapidinho aqui, ó. Tá vendo meu relógio aqui, ó? Ah, Aqui eu gero gráfico todo dia de quanto tempo eu fiquei concentrado em frente ao meu computador. Técnica Pomodoro, ele me deixa descansar. Sabe o que eu estava fazendo antes de sentar contigo aqui? Eu estava brincando de desenhar com meus dois filhos mais novos. Brincando de forca, aquele negócio de letrinha, brincando de jogo da velha. Aí meu filho falou, pai, por que que você nunca perde? Ou você ganha ou empata o jogo da velha. Eu falei, cara, tem técnica, vem cá para eu te ensinar técnica de jogo da velha. Você nunca mais vai perder. Ou vai empatar ou vai ganhar. E ele ficou, pô, ficou agradecido. Então eu estava lá, porque o meu Pomodoro estava aqui mandando eu descansar. Então, eu estou conseguindo fazer uma gestão do tempo bem interessante com essa coisa da técnica Pomodoro. Ritmo e rotina. A gente que é pai de criança pequena, a gente assiste filme de desenho e fica ali imaginando frases legais dos filmes. Tem uma frase do Relâmpago McQueen, que é um filme, aquele filme do carro, né, do carro Zoom, que é um filme sensacional, que o carro de corrida velho, mais experiente, fala para o Relâmpago McQueen, que era um carro muito afoito, um jovem, né, simulando um jovem muito afoito. O velho experiente fala assim: encontre um ritmo confortável e continue. Isso eu trago muito para quantos minutos a gente tem, André? 5? 2? Alô? Alô? agora falta 1 minuto e Um 56. minuto. Então tá, deixa o Relâmpago McQueen. Eu acho que O tá último faltando é uma boa liderança. liderança mesmo, né? É, liderança. Contribuir para o Que é, desenvolvimento que das é, pessoas. que eu acho que exatamente, porque ele vai Uhum. envolver todas essas outras skills para ela Aham. gerir ela e as outras pessoas, né? Então a liderança é o ponto-chave, é o ponto final. E isso começa desde do alto escalão até ao chão de fábrica, vamos colocar assim, né? Isso, Porque liderança é tudo. E liderança da própria vida, né? isso. Se Vamos aí você que você tem 1 minuto e 16. 1 minuto e 16. Se você quiser saber mais sobre as 6 soft skills de um empreendedor, procure o Instagram da Andréia ou o meu Instagram, @percurso do sucesso profissional. Gestão do tempo. Está sobrando tempo agora, 30 segundos para Agora, agradecer. agora, É, agora 59 segundos. esse material vai ficar gravado. Eu vou E subir ele para o travou. meu YouTube. A gente falou de muita coisa legal aqui. Eu acho que ele ficou rico, ficou um bate-papo gostoso, passou super rápido 1 hora aqui. Agradeço, André, mais uma vez pelo convite aí e até a próxima. Despeça aí, deixe suas palavras finais. E eu que agradeço, eu sei que você é sempre parceiro aí. Quando a gente vai trocar ideias de empreendedorismo, vai longe. Isso aqui iria muito mais longe se o Instagram permitisse, né? Temos que É, marcar uma no YouTube também para poder conversar com mais tempo aí você que manda. esquece. Você que manda, Obrigada, você que manda. Maurício. Obrigada, Maurício. Sempre é muito prazeroso estar conversando contigo. Quem assistiu ao vivo, muito obrigada. E quem for ver a reprise